É interessante a gente refletir o como, nos momentos onde a gente fala, e nos dias que a gente fala que a gente tá bem, que o nosso dia vai ser bom, que a gente tá de bom humor, como é interessante que, às vezes, uma única pessoa com um mau humor dela, com um pouco de desequilíbrio, uma pessoa que já não nos trata do jeito que a gente espera, do jeito que a gente idealiza ou gostaria, que é só uma pessoa, uma entre várias, nos tratar diferente daquilo que a gente imagina, que a gente não consegue manter o nosso bom humor. Que aí, a partir daquele momento, nosso dia que seria então bom, que estava sendo bom, de repente se torna o pior dia de todos, de repente a gente já fica mal-humorado, a gente já começa a reclamar, a gente acha que a nossa vida é injusta, a gente ali já entra na sombra, já deixa a sombra entrar na frente da nossa percepção, a gente já começa a enxergar as coisas sombrias, já começa a enxergar o lado ruim das coisas. Então, o que isso revela, na verdade? Quando a gente diz que tá bem, quando a gente diz que tá equilibrado, que aquele dia vai ser bom, e vem uma única pessoa com uma opinião contrária, uma única pessoa com um sentimento contrário, uma pessoa, às vezes, com mau humor, ou que não tá muito bem ali, ou que não trata da forma como a gente espera, ou não é tão solícita quanto costuma ser. O que isso revela? Quando apenas uma pessoa fazendo ali diferente do jeito que a gente idealiza, do jeito que a gente espera, tem o poder de mudar o nosso dia, tem o poder de mudar o nosso humor. Na verdade, em muitos casos, isso revela que esse tão bom humor assim que a gente tinha, que na verdade a gente não estava tão bem quanto a gente imaginava. Quando a gente está bem mesmo, de verdade, que a gente está ali bem equilibrado, às vezes a gente pode ser sim convidado à reatividade, a gente pode ser convidado a um estresse, a gente pode ser chamado à briga e à ofensa por outras pessoas, a gente pode ali conviver com alguém que está mal-humorado, mas se a gente estiver bem na gente mesmo, se a gente estiver centrado na gente mesmo, aquilo não nos abala. A gente entende, não é que a gente vai gostar de ficar ali, não é que a gente vai gostar de estar ali com a pessoa que está de mau humor, não significa isso. Mas aquilo não vai abalar a gente, não vai entrar na gente. Aquela provocação daquela pessoa, a palavra daquela pessoa, aquilo não vai entrar na gente. A gente não vai se envolver emocionalmente, nem mentalmente com aquele fato. Com o fato da pessoa estar assim, com o mundo emocional dela, com os problemas dela. Quando a gente fala pra gente mesmo ou pros outros que a gente tá bem, mas aí na primeira pessoa que nos trata diferente a gente já fica mal, isso revela que tão bem a gente não tava, né? Que de alguma forma a gente podia estar até se sentindo bem, mas a gente não estava tão bem quanto a gente poderia. E isso traz uma reflexão também, que independente do fato se a gente estava bem, se a gente não estava bem, ou se a gente estava bem de verdade, em algum momento a gente deixou de ter presença, a gente deixou de ter atenção ao nosso emocional, a gente se deixou levar ali, deixou a peteca cair vibracionalmente, emocionalmente. Quando simplesmente uma única pessoa, ou outras pessoas, sejam quantas for, mas quando só o fato de uma pessoa ser contrária à minha opinião, só uma pessoa ali estar de mau humor, ou ela não estar tão bem, né? Só a atitude reativa da outra pessoa. O que isso de reflexão pode trazer pra gente? Que assim, o porquê, né? Que é o que a gente tem que se perguntar internamente. Por quê? Por que o que aquela pessoa faz me afeta tanto? Por que eu não consigo por mim, né? Por que eu não consigo por mim mesmo, pelo meu lado emocional, decretar se um dia vai ser bom ou se vai ser ruim? Por que será que como o outro me trata me afeta tanto? Né? Por que será que uma mínima coisa que uma outra pessoa faz já afeta o meu dia? Já muda o meu humor, já muda o meu dia, já muda a minha percepção, já faz com que as coisas que até então eu estava agradecendo comecem a reclamar. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, porque isso acontece na nossa vida o tempo todo.
Então a gente tá ali, tá num dia bom, a gente tá feliz, a gente tá alegre. E aí a gente convive com uma pessoa que não tá tão bem. Porque aquele dia ela não tava bem, porque ela teve um problema em casa, enfim. Só que aí a gente convive com aquela pessoa, ou ela tá estressada e ela não sabe o que que é, mas ela não tá tão bem. E ela não estando bem, ela não vai conseguir te tratar com excelência, da melhor forma, com a maior gentileza. Às vezes ela não vai conseguir. Então aí a gente tem que se perguntar pra gente mesmo. Por que que o comportamento da outra pessoa? Por que que se a pessoa me trata bem ou se a pessoa me trata mal, me afeta de tal maneira que eu preciso depender da forma como as pessoas me tratam para que meu dia seja bom, para que meu dia seja leve. É claro que a gente sente desconforto quando tem alguns embates, quando as pessoas nos contrariam, quando tem ali uma desqualificação velada, quando as pessoas não nos tratam com bom humor, com gentileza. É claro, a gente vai sentir desconforto. E é claro que a gente vai querer ali ou sair daquela situação, ou parar de conversar com aquela pessoa no momento, ou fazer outra coisa, ou deixar aquilo para lá, né? É claro que a gente vai se incomodar, porque aquilo não é uma coisa agradável pra gente, ainda bem, não é uma coisa agradável. Mas assim, o entendimento é por que não só é desagradável para mim, mas aquilo tem tanto poder, né? A pessoa, o externo, ele tem tanto poder sobre mim que dependendo de como a pessoa vai estar no humor aquele dia, aquilo me afeta de tal maneira, né? Por que eu tô deixando com que ela me afete completamente, né? Por que eu, de uma certa forma, tô desvalorizando aquilo que eu tô sentindo, tô desvalorizando os meus valores, tô desvalorizando as minhas visões de vida? Então, até então, eu tava agradecendo, eu tava animado de fazer alguma coisa, eu tava focado em fazer alguma coisa, eu tava animado, eu tava com energia, e aí de repente vem alguém, dá uma opinião contrária, e de repente aquilo que eu tinha certeza que eu queria fazer, de repente eu já não tenho mais certeza, de repente eu acho que não é o caminho, de repente eu acho que é perda de tempo. Percebe como em muitos momentos uma simples opinião diferente faz com que a gente mude a nossa opinião, né? Pense completamente diferente. Isso por quê? Porque no fato a gente desvaloriza muito aquilo que a gente está sentindo. A gente tende a projetar um poder nos outros muito grande. Um poder de designar qual vai ser o humor do nosso dia, como vai ser o nosso dia, como vai ser a nossa semana, né? Se a pessoa me tratar bem vai ser um bom dia, mas se a pessoa me tratar mal vai ser um dia horrível. Se tudo ocorrer do jeito que a minha cabeça idealiza, tá tudo bem. Mas se acontecer uma coisa diferente que eu não espero, tá tudo ruim. Então a gente acaba atribuindo um poder muito grande às situações externas. Porque a gente não tem um centro ao qual voltar, porque a gente não tem uma base sólida. A gente se sente inseguro, a gente se sente com medo o tempo todo, porque a gente não tem um centro ao qual se agarrar. O Osho, por exemplo, ele trazia uma ideia muito interessante, né? Porque o Osho ele falava do centro, ele falava da conexão com a própria essência, ele falava da meditação. Então o Osho ele trazia uma ideia muito interessante, de que quando você ficava firmado no próprio centro, era como se você estivesse ali no olho do furacão, no centro do furacão. Então, as coisas externas, o furacão tá ali, ele leva tudo. Onde ele passa, ele destrói. Onde ele passa, ele modifica. Onde ele passa, ele mexe. Então, onde o furacão passa, é afetado. E aí ele traz ali um símbolo, ele traz ali uma ideia, uma analogia que é assim, é como se a gente estivesse no centro do furacão. Então, é como se tudo aqui, então em volta do furacão, né, da parte externa, a parte de fora, tudo que ela toca, ela destrói. Tudo que ela toca, ela modifica. Tudo que ele toca, cambaleia. Perde sua base. Mas no centro não. Então é como se você estivesse no centro daquele furacão. E aí pode acontecer o que for, mas você está ali centrada. Claro que isso é uma analogia, né? Então, aconteça o que for, você está no centro do furacão, então aquilo não te afeta. Tem uma outra analogia que também funciona da mesma maneira.
é a nossa possibilidade de ser um bambu. Entende? Às vezes a gente é inflexível, às vezes a gente é rígido, às vezes a gente é duro. E aí vem uma coisa, né? Vem uma diversidade na nossa vida, acontece alguma coisa, e por a gente ser rígido demais, aquilo passa e nos leva, aquilo passa e nos destrói. Aquilo passa e nos afeta, nos abala. Só que quando eu entendo que eu sou, por exemplo, como um bambu, então vai vir um vento, vai vir a ventania, vai vir a tempestade, e eu, com a minha flexibilidade, eu vou até me mexer. Mas eu não vou partir ao meio, eu não vou quebrar ao meio. Por quê? Porque eu sigo junto com o vento, eu tenho flexibilidade, mas eu só consigo me manter firme porque eu tenho uma base bem sólida, porque eu tenho um centro bem sólido. Então, embora eu me mexa com o vento, a minha base é tão sólida que eu continuo no mesmo lugar, que eu continuo firme. Então, a gente, na areia do tempo, a gente não tem uma base sólida. A gente não está conectado com o próprio centro. A gente está ali vivendo no piloto automático, a gente está ali projetando o nosso poder pessoal em todo mundo. Então vem alguém, me trata de uma maneira, de repente eu esqueço tudo de meditação, eu esqueço tudo de autoconhecimento, eu esqueço tudo de um olhar mais positivo para a vida. Eu esqueço a minha fé, eu esqueço que as coisas estão certas do jeito que estão, e aí eu projeto todo o meu emocional, todo o meu mental, todo o meu equilíbrio a depender se aquela pessoa vai me tratar bem ou se vai me tratar mal. E aí eu tô jogando a responsabilidade do meu emocional, a responsabilidade do meu mental, a responsabilidade minha sobre o meu humor, sobre como eu me sinto, nas mãos dos outros. Quando eu busco o meu próprio centro, quando eu me abasteço de mim mesmo, quando eu fico conectado a mim de verdade, quando eu faço ali as minhas meditações, quando eu entro em contato comigo mesmo, e eu fico bem firme no meu próprio centro, é claro que em algumas situações, porque a gente não é perfeito, porque a gente ainda está aprendendo, porque a gente ainda está nesse processo de ir, né, se conectando cada vez mais com o próprio centro, de ir deixando as coisas externas para lá, de não se importando tanto, de não deixando que as coisas externas nos afetem, entrem dentro da gente e nos afetem. Então a gente está num treino. Mas quando a gente está mais conectado com o nosso próprio centro, com a nossa própria essência, mais presente, algumas coisas podem até nos incomodar. A gente no começo pode até ali começar a entrar numa rota onde eu começo a ver as coisas de forma mais negativa, onde eu fico um pouco desanimado, mas ali eu consigo retornar à fonte. Ali eu consigo retornar à minha própria essência. Eu consigo voltar para mim mesmo. Então, eu tô ali bem centrado em mim, de repente acontece alguma coisa, eu até cambaleio, eu até mexo. Só que ali, como a analogia do bambu que eu trouxe aqui, né, eu mexo, eu sou flexível, as coisas acontecem e mexem comigo, mas a minha base é sólida, a minha base é firme. Agora, por exemplo, quando a gente tem uma autoestima sólida. Quando a gente tem uma autoestima sólida, o outro ele pode falar isso de você, ele pode falar aquilo de você. Ele pode tentar te desqualificar, ele pode tentar te desmerecer. E é claro que isso vai ser desagradável. Porém, ainda assim que seja desagradável, o que o outro disser não vai abalar a forma como você se enxerga. Não vai abalar a forma como você se valoriza. Entende? É mais sobre o nosso interno, né? É o poder que a gente projeta nas outras pessoas, de aquilo que as pessoas falam, a gente introjetar, a gente absorver, e de repente a gente não tem mais a nossa própria visão sobre as coisas. De repente tudo aquilo que a gente acredita a gente esquece, tudo aquilo que é importante pra gente a gente esquece, tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, a gente esquece. E aí a gente valoriza mais uma opinião de um terceiro, simplesmente porque está vindo de fora. Então a gente não avalia se aquela pessoa ela tem nível de consciência amoroso, se aquela pessoa ela tem uma boa percepção, se aquela pessoa ela consegue enxergar as coisas de maneira clara, se a vida daquela pessoa tá boa de fato, se a pessoa ela faz aquilo que ela fala, se ela pratica aquilo que ela fala.
a gente não percebe, a gente não olha para isso. A gente simplesmente acredita que porque um outro está falando com a gente de fora, oh não, então essa pessoa está percebendo alguma coisa que eu não estou percebendo. Então aquilo que aquela pessoa está falando é verdade. Então aquilo que aquela pessoa está falando, nossa, deve ser verdadeiro mesmo. Então eu devo começar a me preocupar sobre isso. É quando eu deixo aquela opinião daquela pessoa entrar dentro de mim, é quando eu absorvo aquela opinião. E aí eu deixo de me olhar com os meus próprios olhos e começo a me olhar com os olhos de outras pessoas. E às vezes olhos de outras pessoas que não se conhecem, olhos de outras pessoas que não nos conhecem, olhos de outras pessoas que estão ali totalmente desequilibradas, que estão totalmente distantes de si mesmas, que têm uma visão sobre a vida muito míope, muito superficial. Então, como que a gente vai basear, né, que aquela pessoa vai se basear na opinião daquela pessoa, se aquela pessoa ela não consegue enxergar a realidade? Se aquela pessoa ela não está nem mesmo em equilíbrio? Se aquela pessoa ela não consegue, por exemplo, ter relações saudáveis? Se aquela pessoa ela não consegue ter o mínimo de discernimento naquilo que ela fala? Então, por que eu tenho que levar demais em consideração e absorver e trazer para dentro de mim a opinião de um terceiro simplesmente porque veio de fora? É eu dar o poder da minha vida para aquela pessoa de bandeja. É eu dizer que, dependendo de como a pessoa me trata, dependendo da opinião do outro, eu vou estar feliz ou não. E quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de verdade, de se conectar consigo mesmo, é quando a gente entende que a gente precisa ter um próprio centro, a gente precisa ter uma própria opinião. Eu preciso ter minhas bases, eu preciso ter os meus valores, porque senão qualquer um vem e me sequestra de mim mesmo. Senão vem qualquer opinião de fora e de repente eu esqueço o que é importante para mim. Vem alguém de fora, fala alguma coisa e de repente aquilo que já estava certo e decidido na minha vida eu mudo de decisão. Porque eu não estou centrado em mim mesmo, porque eu não valorizo aquilo que eu estou sentindo, porque eu não estou olhando para mim de verdade, com os meus próprios olhos. Eu estou olhando para mim através dos olhares do social, os olhares das outras pessoas, que não conhecem a si mesmas, que não conseguem enxergar a realidade de forma límpida, que estão sempre projetando os seus conteúdos internos na vida, que estão sempre enxergando a vida através das suas raivas guardadas, através dos seus medos, das suas inseguranças. Então, para que eu consiga ter um olhar claro e límpido para a vida, eu preciso limpar todos esses sentimentos e pensamentos que bloqueiam a minha visão, que embaçam a minha visão. Só que a maioria de nós, né, incluindo aqui quem está falando, a maioria de nós o tempo todo a gente está o quê? A gente está atrapalhado, a gente está com raiva, a gente está estressado, a gente está fora da gente mesmo, a gente está fora do próprio centro, a gente está meio desconectado, está vivendo ali meio que no piloto automático, como se a gente fosse um zumbi ali vivendo. A gente não sente as coisas, não percebe as coisas, não está presente para a vida. Então é muito fácil que nos momentos onde a gente está assim, a gente se deixe levar pela primeira coisa que o outro nos fale, pela primeira coisa que o outro nos diga, pelo sentimento que o outro nos convida a ter. Então, quando eu faço as minhas meditações, quando eu busco esse autoconhecimento, quando eu busco ter um centro, uma base sólida em mim mesmo, quando eu até posso levar em consideração aquilo que os outros me trazem, mas quando eu olho para o meu coração e pergunto para mim, para o meu coração, o que é verdade, o que é de fato que faz sentido para mim, para o meu caminho, quando eu confio na minha intuição, quando eu confio naquilo que eu estou sentindo, eu até considero que as outras pessoas me falem, mas eu tenho um critério, eu tenho uma base de critério, eu tenho um filtro. Não é qualquer coisa que o outro me diga que abala que me abala, que abala o meu emocional, que abala o meu mental, que abala as minhas opiniões, que abala os meus valores. E claro que isso é um treino. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo que a gente vai dando muito poder para as outras pessoas. Que a gente vai depositando
um poder tão grande nos outros que a gente não é dono nem da gente mesmo. Que a gente não é dono nem do nosso emocional. Que a gente não é dono nem daquilo que a gente pensa. Nem das nossas próprias opiniões. Que dentro dos nossos valores, das nossas opiniões, tem um monte de interferência de um monte de gente. E que aquilo não tem, na verdade, a ver com a gente. E não tem a verdade com o nosso caminho. Não tem a ver de verdade com o nosso caminho. Não tem a ver de verdade com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, se em algum momento você sentir uma raiva muito... Você for convidado por uma outra pessoa a ter raiva, a se sentir inseguro, a ter medo... Se no meio da vida ali você está num dia bom, alegre, e de repente você é convidado por uma outra pessoa a se sentir mal, a ficar inseguro, a ter medo, né? Tenta lembrar que assim, você pode estar depositando muito poder para essa pessoa. Que você está dependendo daquela pessoa emocionalmente para dizer se você vai ficar bem ou não. E que você precisa se abastecer de si mesmo. Você precisa ter uma base sólida, um centro sólido, para até mesmo conseguir acolher aquilo que a outra pessoa está trazendo, acolher a outra pessoa, ser compassivo, ser paciente. Para isso, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa estar no nosso equilíbrio. A gente precisa estar centrado na gente mesmo, senão a gente se deixa levar pelo mundo emocional do outro. A gente precisa olhar para a realidade de uma forma mais límpida. Como que a gente faz isso? Meditando, se autoconhecendo, olhando para dentro de verdade, seguindo a nossa intuição, percebendo aquilo que o nosso coração pede, percebendo aquilo que é importante pra gente. Então essa é a reflexão que eu quis trazer para vocês hoje, que a gente possa refletir um pouco nas pessoas que estão à nossa volta, o tanto que a gente tem dependido da opinião dos outros, o tanto que a gente tem dependido do emocional dos outros, da avaliação dos outros, da admiração dos outros. O quanto que a gente tem dependido dos outros nos tratarem bem, para que a gente possa se sentir bem com a gente mesmo. E que a gente possa continuar nesse processo de autoconhecimento, né, criando cada vez uma base mais sólida, cada vez mais centrado na gente mesmo, com cada vez mais autoconhecimento, para que a gente possa perceber aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, quando os outros nos trazem, quando algo se apresenta na nossa vida. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço cada um que ficou comigo até aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, tenha tocado o coração de algumas pessoas. Eu vou esperando vocês aqui no lugar de sempre.